A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 8. A segunda praga. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Versículo 2. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Versículo 3. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Versículo 4. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Versículo 5. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 6. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 8. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Versículo 9. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, ficando somente no rio. Versículo 10. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Versículo 11. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Versículo 12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. Versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Versículo 14.
e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A terceira praga. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 17. E fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Versículo 18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A quarta praga. Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Vai e diz-lhe: assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Versículo 21. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre tuas casas. Então as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Versículo 23. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Versículo 24. E o Senhor fez assim. Então vieram grandes enxames de moscas sobre a casa de Faraó e sobre as casas de seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou infestada destes enxames. Versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Versículo 26. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios? Se fizermos nossos sacrifícios
diante dos olhos dos egípcios? Não nos apedrejariam eles? Versículo 27. Deixa-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Versículo 28. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. Versículo 29. E Moisés disse: Eis que saio de diante de ti, e orarei ao Senhor, para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Versículo 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Versículo 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Assim os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Não ficou uma só. Versículo 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo.